Salmo 76, Salmo de Asaf, a majestade e o poder de Deus. Diz assim: conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser remido. Ele quebrantou o orgulho dos príncipes e é tremendo aos reis da terra. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa breve reflexão nesta noite, é o que te pedimos, e assim te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Mais um, meus irmãos, mais um salmo de Asaf dentro desta relação, que estamos já algumas segundas-feiras falando a respeito dos salmos de Asaf, e esse aqui é um salmo de celebração por vitória, celebração por conquista, pois Deus, Ele desbaratou os invasores de Jerusalém, e portanto Ele é merecedor de toda honra, de toda glória. Ele é merecedor de ser comemorado por Israel, comemorado por sua nação, porque Deus, Ele venceu os seus adversários, e portanto Ele é o centro do louvor de Israel. Nós vamos ver, meus irmãos, em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver a todo instante Deus concedendo vitórias ao povo. Todo momento que o povo estava passando por aflição, por adversidades, por momentos de tribulação ou de perseguição, Deus se levanta a favor do seu povo e Deus concede vitória. Deus se levanta através de um homem, Deus se levanta através de uma mulher, inclusive, como foi no caso de Débora. Deus se levanta através das pessoas e concede à sua nação, concede ao seu povo vitória. Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor levantou um povo para ser vitorioso. Deus não levantou um povo para ser um povo perdedor. E não estou aqui querendo pregar triunfalismo, só vitória, não, porque no mundo, como disse Jesus, teríamos aflições, mas o próprio Senhor Jesus disse, mesmo em aflição, nós somos vitoriosos. Por que nós somos vitoriosos mesmo em aflição? Porque o Senhor Jesus venceu todo e qualquer tipo de aflição, pois Ele levou sobre si, não só as nossas iniquidades, mas Ele levou sobre si nossas enfermidades, Ele levou sobre si nossas aflições, Ele levou sobre si nossos problemas. Jesus, meus irmãos, Ele fez a obra completa, Ele levou sobre si mesmo todas as agruras deste mundo, tudo aquilo que estava sobre nós foi posto sobre Ele, e voluntariamente Ele levou sobre si todas as nossas situações, presentes e futuras. Ou seja, Jesus, meus irmãos, Ele nos garante vitória mesmo em tempos de tribulação. Ele nos garante vitória mesmo em tempos de perda. Ele nos garante vitória mesmo em tempos em que nós olhamos a situação e pensamos, poxa, não está fluindo, eu perdi. Não há como eu retroceder, não há como eu fazer diferente, já era, tive prejuízo, agora já era. Mesmo no prejuízo, mesmo na tribulação, mesmo nos problemas, Jesus foi categórico em dizer, eu venci o mundo e portanto a minha igreja também é vitoriosa. Porque nós olhamos para este mundo, meus irmãos, e queremos vencer em tudo neste mundo.
mas nem sempre você vence. Aliás, nesta vida temos muito mais derrotas do que vitórias. Mas nós temos uma vitória, meus irmãos, que é a principal das vitórias, que é a vitória de Cristo no madeiro e a vitória de Cristo na sua ressurreição. Essa é a principal vitória, porque foi essa vitória que nos concedeu vida e vida em abundância, não só nessa terra onde pisamos, mas nos concedeu vida e vida em abundância na próxima terra que haveremos de habitar, na eternidade, na nova Jerusalém. Assim, quando Asaf então se levanta para falar para o povo: olha, comemore a vitória de Deus sobre seus adversários, é motivo para nós de alegria, porque o Senhor, quando vence os nossos adversários, o Senhor está dizendo o quê? Qual o recado que Deus manda para o seu povo quando Ele vence, quando Ele é vitorioso, quando Ele concede vitória ao seu povo? Ele diz: ó, estou aqui, não estou longe, não estou afastado de você, não estou inerte, ou seja, parado. Quando você está diante de uma tribulação, eu estou agindo, a minha mão está agindo, eu estou trabalhando. Você pode não estar vendo, mas em oculto eu estou trabalhando por sua vitória. E meus irmãos, existem derrotas que são vitórias, tá? A pior de todas que as Escrituras nos transmitem é exatamente o momento em que o povo de Deus vai para o cativeiro. Quando a gente vê, por último, o reino de Judá indo para o cativeiro babilônico, e a gente vê a série de atrocidades que a Babilônia cometeu contra Jerusalém, contra o reino do sul, contra o reino de Judá. E a gente olha para aquilo e pensa assim: nossa, que derrota, que desastre, que desgraça se abateu sobre aquele povo. Mas foi aquela derrota, foi aquela desgraça, foi aquele cativeiro que curou o coração idólatra daquele povo. Foi a dor que os curou, foi a tribulação foi o remédio de Deus para a idolatria de Israel. 70 anos depois, quando eles saem do cativeiro, eles saem curados da sua idolatria. Nunca mais um judeu sequer foi capaz de idolatrar. Nunca mais eles deixaram de lado a glória de Deus, a majestade do Senhor. Porque mesmo na derrota, mesmo na miséria, mesmo na desgraça que foi a vitória da Babilônia sobre o reino do sul, mesmo a desgraça que foi aquele cativeiro babilônico, ainda assim, 70 anos depois, Deus mostrou que naquela derrota Deus estava presente, Deus realizou aquele ato de derrota, Deus trouxe o juízo e a desgraça sobre Israel, para que no futuro eles fossem uma nação forte e curada da sua idolatria. Então nem sempre, meus irmãos, a nossa derrota, nem sempre, meus irmãos, a tribulação é algo que vai ter um efeito totalmente negativo em nossas vidas, porque nós aprendemos muito mais nas derrotas do que nas vitórias. Mas neste salmo em específico, Asaf está convocando o povo a comemorar a vitória de Deus sobre os seus adversários, comemorar o levantar de Deus para proteger e guardar o seu povo. Deus escolheu, meus irmãos, uma cidade, mas Deus, antes de escolher uma cidade para que Israel o adorasse e o servisse, Deus escolheu uma nação, Deus escolheu um povo, Deus escolheu um lugar onde você louvasse e adorasse o seu nome. Você está aqui é a casa de Deus, o lugar onde nós louvamos, o lugar onde nós adoramos. Mas Deus, antes de escolher este lugar para ser um lugar de adoração, Deus escolheu a tua vida para que no futuro você estivesse aqui adorando e louvando ao Senhor. Assim como Ele fez também com Israel, Deus escolheu uma cidade chamada Jerusalém e colocou naquela cidade o seu povo habitando, e transformou aquele lugar num centro de adoração, num centro de louvor ao seu bom nome, um centro de alegria, de regozijo, quando Deus concedesse vitória àquele povo. Então, meus irmãos, onde o povo poderia encontrar o Senhor em adoração? Só em Jerusalém. Ele chama aqui de Salém. Em Salém, ele diz, está o seu tabernáculo, e em Sião, no monte Sião, a sua
a sua morada. Nós podemos encontrar o Senhor na nossa Salém, que é a igreja, mas podemos encontrar também o Senhor no Monte Sião, que é lá naquele quarto onde você dobra o seu joelho e ali você se coloca diante de Deus em oração. Asaf, meus irmãos, ele nos ensina a comemorarmos a providência divina, nos ensina a testemunharmos as boas ações de Deus. Ele nos ensina, meus irmãos, a colocarmos diante de todos as vitórias que Deus nos concede. Tem muita gente que tem vitória e fica, caladinho, né? Nem compartilha com a igreja, nem compartilha com os irmãos, né? Mas o testemunho, meus irmãos, é algo importante no corpo de Cristo, porque o testemunho, ele revigora, ele reaviva a esperança, a fé da igreja. Quando alguém vem aqui e conta um milagre, quando alguém vem aqui e dá testemunho do que Deus fez na sua vida, a igreja é edificada, a igreja é fortalecida, a igreja é revigorada, a igreja precisa de testemunhos, porque muitas vezes, meus irmãos, parece que Deus nem mais faz milagre, não é verdade? Quantos milagres que você ouviu falar a respeito de Deus na semana passada? Talvez nenhum, né? Mas se o irmão tivesse vindo aqui no último domingo à frente, pego no microfone e contado um milagre da vida dele, você estaria dizendo agora, eu ouvi falar de um milagre sim, porque o irmão testemunhou esse milagre. E o que Asaf faz aqui neste salmo é testemunhar o milagre de Deus, é testemunhar a vitória do Senhor, é testemunhar a segurança que Deus deu a Israel, é testemunhar que o Senhor, Ele não está, meu irmão, minha irmã, Ele não está inerte aos nossos problemas, às nossas dificuldades. Deus está, de olhos bem atentos em tudo que acontece com cada um de nós. Por quê? Porque Deus te escolheu. E da mesma forma que Ele te escolheu, Ele também vai guardar a sua vida. Ele também vai proteger a sua vida. Mesmo no meio de lutas, mesmo no meio de dores, o Senhor vai guardar a tua vida, vai guardar a tua casa, porque Ele te escolheu para fazer parte do povo dEle, Ele te escolheu para fazer parte da igreja dEle, e portanto a sua boa mão está sobre cada um de nós. Por isso, que quando nós recebemos do Senhor vitória, quando nós recebemos do Senhor uma bênção, é muito bom compartilhar com os irmãos, porque no compartilhar com os irmãos, nós estamos dando testemunha do poder de Deus, nós estamos testemunhando da sua glória e da sua majestade, e estamos dizendo para a igreja, o Senhor é presente, o Senhor se faz presente, o Senhor não está afastado dos teus problemas, o Senhor conhece as dores do teu coração, e portanto, quanto você menos imaginar, o Senhor estará te concedendo vitória e te abençoando. Mas, meus irmãos, qual é o pai que não quer ver um filho vitorioso? Qual é o pai que não quer ver a vitória do filho? Qual o pai que não quer proteger, guardar o seu filho? Qual o pai que não quer ali colocar uma capa protetora sobre o seu filho, para que ele não seja atingido por este mundo mal? Qual pai não quer isso? Deus, como pai, quer a mesma coisa para cada um de nós, e meus irmãos, Ele guarda as nossas vidas todos os dias. Se tivéssemos a oportunidade de Deus fazer com que um telão descesse na nossa frente, e Ele então fizesse ali a transmissão de todos os momentos das nossas vidas, desde recém-nascido até hoje, dos momentos em que Ele nos livrou, nos deu livramento de muitas coisas que nós nem mesmo sabemos, nós ficaríamos de queixos caídos, de tantas e tantas vezes que o Senhor, meus irmãos, nos livrou de acidentes, de tragédias, de entrarmos numa barca furada, de tomarmos decisões que não eram as corretas. Quantas vezes Deus, meus irmãos, tem nos livrado e nós nem sabemos.
Imagine por um só momento esse telão descendo na sua frente, passando ali toda a sua vida. Eu te livrei disso. Ih, meu Deus, nem sabia disso. Nós vamos ver, meus irmãos, muitas e muitas vezes, Deus nos livrando do mal. E assim nós louvamos a Deus por sua vitória sobre os adversários do seu povo. E meus irmãos, nada mais justo diante de Deus do que louvarmos ao Senhor por nossas vidas. Perguntei aqui, quem foi que na última semana viu um milagre do Senhor acontecer? Você viu, você está vivo, isso é um milagre. Isso é um milagre, porque nós somos apenas um sopro, somos pó. A hora que Deus quer, Ele só pisca um olho e a gente parte. Então Deus tem nos abençoado, Deus tem nos concedido muito mais do que nós merecemos, meus irmãos. Muito mais do que nós merecemos. Porque se formos colocar numa balança, de um lado merecimento, de um outro lado atitudes que temos, pensamentos que temos, que nos levam para a direção do imerecimento, com certeza a balança iria pesar muito mais para o lado do não merecer do que para o lado do merecer. Nós não merecemos esse amor de Deus, não merecemos essa graça de Deus, mas Deus escolheu através de Cristo nos fazer merecedores. Deus escolheu através do seu Filho nos fazer pessoas cheias da sua graça, cheias das suas bênçãos, e temos sido abençoados, meus irmãos. No pouco ou no muito, temos sido abençoados pelo Senhor, e isso é vitória que o Senhor concede, e devemos dar testemunho dessas vitórias, meus irmãos. Só o fato de acordarmos todas as manhãs e a Escritura nos revelar que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, já é motivo para nós de alegria, porque quando levantamos, já estamos renovados nas misericórdias de Deus, porque não merecíamos nem mesmo levantar das nossas camas. O salmista, meus irmãos, ele apresenta um Deus que protege o seu povo e que ele é temido pelos seus adversários. Ele usa algumas expressões, como por exemplo, Deus despedaçou ele o relâmpago do arco, despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Expressões que Asaf usa para dizer: Deus concede vitória, Deus é poderoso, não há ninguém que seja maior do que o Senhor. Ele vai terminar inclusive dizendo: Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. O Senhor quebranta o coração do homem, o Senhor quebranta o coração de reis, o coração de príncipes, o coração de governos e autoridades malignos. O Senhor quebranta o coração deles. Meus irmãos, é só percebermos, não tem vergonha na cara. Esses homens não dormem à noite, porque eles não têm vergonha, eles sabem quem eles são: malignos, corruptos, perversos. Estão ali, mas não se preocupam nem um pouco em realizar aquilo para o qual eles foram chamados, que é trazer bem-estar a uma nação, a um povo. Não tem, podem aparecer nas entrevistas sorrindo, podem aparecer alegres, podem viver as vidas nababescas que eles vivem, mas quando colocam a cabeça nos travesseiros das suas camas, não conseguem dormir, porque eles sabem quem eles são: maus. Assim, meus irmãos, Deus no futuro não terá piedade de nenhum deles. Eles hoje são nossos adversários, mas o Senhor vai levá-los a juízo e cobrará de cada um deles cada centavo com que eles roubaram o povo. Os homens maus desta terra serão cobrados pelo Senhor por cada ato mau que eles realizaram.
O salmista Moisés, no Salmo 90, ele termina o Salmo e ele diz: quais são as obras das minhas mãos? O que eu vou apresentar ao Senhor de obras? O que eu vou apresentar a Ele? Que obras, meus irmãos, essa sociedade má vai apresentar ao Senhor no futuro? Queridos, ao escolher um povo e um lugar para ser adorado, Deus estabeleceu sua aliança e Ele se mantém fiel ao seu pacto. Portanto, nós não temos o que temer. Não temos autoridades a serem temidas, governos a serem temidos. O único que deve ser temido é o Senhor. Todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso ser deve temer e tremer diante do Senhor, não diante de homens, porque homens são apenas pó. E Asaf nos apresenta um Deus que Ele conquista, batalha a nossa causa e vence por nós sobre homens maus. A igreja, portanto, não deve olhar para o que está acontecendo no mundo com surpresa, não deve olhar para o que está acontecendo em nosso meio com espanto. A igreja deve olhar para tudo o que está acontecendo no nosso meio e saber que um dia tudo isso vai acabar, porque o Senhor vai julgar vivos e mortos. O Senhor vai levar a julgamento vivos e mortos. Ninguém escapará do juízo divino. Ninguém escapará do juízo do Senhor. Isso, meus irmãos, é certo. E esse dia para nós será o dia da vitória, que o nosso Deus voltará para reinar a eternidade conosco, voltará para vencer os nossos adversários, voltará para vencer o nosso maior adversário por completo. Ele voltará, isto é certo, Ele não tardará, meus irmãos, e portanto, que o nosso coração não se abale com este mundo tão cruel, com este mundo tão mau, e que o nosso coração possa todos os dias fazer como Asaf aqui nos conclama, adorar a Deus com alegria, já agradecendo a Ele pelas conquistas e pelas vitórias futuras, pela vitória eterna e futura que o Senhor nos concedeu através da obra de vida, de morte e de ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então saia daqui nesta noite com seu coração fortalecido, em que pese as más notícias, em que pese as tribulações deste mundo, em que pese todos os dias recebermos mais notícias, cada dia mais e mais e mais. Saia daqui, meu irmão e minha irmã, com uma certeza: Deus trabalha em favor da sua igreja, Deus trabalha em favor do seu povo, Deus não está parado, Deus não está na inércia. O Senhor guarda e concede vitória ao seu povo. Amém? Amém. Senhor, obrigado. Obrigado porque sabemos que Tu és Senhor que nos concede vitória. Tu és Senhor que guerreia as nossas guerras. E como diz o hino, nos faz mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem lutado as nossas lutas. E o Senhor tem se manifestado sobre as nossas vidas como aquele que vence, como aquele que venceu no madeiro, como aquele que venceu a morte, como aquele que venceu na ressurreição. E assim, Senhor, somos participantes da sua vitória. Obrigado, Senhor, porque podemos olhar para a nossa casa e crer que a tua vitória chegará, porque podemos olhar para a nossa vida e crer que o Senhor já tem vencido por nós, que nós somos mais do que vencedores em teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por nossas vidas, por nossas famílias. Somos gratos a Ti, Senhor, por toda sorte de bênçãos com que o Senhor tem nos abençoado. Queremos aqui colocar, Senhor, diante de Ti a vida de Lucas, a vida de Alice, Senhor, que estão enlutados, perderam, Senhor, sua pequena filha já nascida ali morta. Senhor, tenha misericórdia. Cuida, ó Deus, desses corações, Senhor, e cuida também da outra, Senhor, da outra irmã que está no CTI. Cuida dela, Pai, que Tu venhas a ministrar sobre ela a Tua cura.
derramar sobre ela o teu bálsamo de cura naquele CTI, que ela possa sair dali curada, Senhor, sendo já desde recém-nascido uma testemunha da tua glória, do teu poder e da tua majestade. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, da mesma forma a pequena Abigail, Pai, Senhor, uma pequena Abigail em tuas mãos, Senhor, e concede vitória à pequena Abigail, Senhor. Ó Deus, restaura a sua saúde, Pai, restaura o seu vigor, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que ela possa se alimentar de forma natural, Pai. Ó Deus, toma pequena Abigail em teus braços e derrama sobre ela a tua cura. Nós te pedimos nessa noite, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta noite. Somos gratos a ti, Senhor. Somos gratos a ti por sermos participantes do teu corpo, do teu reino. Leva, Senhor, a tua igreja em paz. Leva meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, debaixo da tua paz, debaixo da tua graça. Nos dê uma semana abençoada. É o que nós te pedimos, Senhor. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.